Fala aí galera, tudo bom? Como é que vocês estão? O vídeo desse domingo, ele é direcionado para as pessoas que estão aqui na Irlanda, para as pessoas que estão em Portugal, para as pessoas que estão na Inglaterra, para as pessoas que estão nos Estados Unidos, no Japão, enfim, todo mundo aí que está morando fora. Porque uma coisa que existe em comum em qualquer país onde o brasileiro imigra são os primeiros desafios com arrumar emprego, documentação, idioma, aquilo tudo que a gente já sabe. Outra coisa que tem em comum com todos os países aí para onde os brasileiros migram é a questão do segundo passo, que é comprar uma casa, arrumar, se consolidar, né? Se estabilizar no mercado de trabalho, de preferência na sua área. E isso muda de país, mas não muda de situação. É assim para todo mundo. Depois tem o terceira etapa que todo mundo passa também, né? Que é investir pensando na sua aposentadoria, no seu futuro, na sua previdência, né? Na herança dos seus filhos, para aqueles que, que gostam da ideia, né, de facilitar a vida dos filhos, um pouquinho, né, antes de eles conseguirem conquistar sua independência financeira. E eu quero falar exatamente sobre a terceira etapa, a etapa de você investir. Porque eu vejo que hoje, né, hoje nós somos cerca de 5 milhões de brasileiros morando fora do Brasil. E boa parte desses brasileiros já estão morando há muito tempo fora do Brasil. Então tem brasileiros há 20 anos, há 15 anos, 10 anos, né? E o que acontece? Com o passar do tempo, isso só vem aumentando. Porém, né, a migração brasileira. Porém, a gente observa que chega um momento de estagnação, né? Não é estagnação acho que é um pouco radical, mas é um momento ali meio que de inércia, né, do brasileiro, onde ele fica com uma dificuldade em se desenvolver, né? Às vezes na língua, às vezes no profissional, né? E às vezes é, na própria vida de maneira geral, né? Seja adquirindo um imóvel ou dando os próximos passos ali que a gente comentou das etapas anteriores. E geralmente isso acontece pela dificuldade de encontrar as informações. As informações não só por não estarem no seu idioma principal, mas por serem diferentes do que ele está habituado, né? Por exemplo, aqui na Irlanda a gente tem uma taxação sobre o ETF. Né? O ETF é que mesmo que você não execute o lucro, né, ou seja, venda o seu ETF, você vai pagar 41%. E isso é um grande problema se a gente considerar que 41% praticamente 50%, né? E é independentemente de você vender ou não este ativo. Logo, se existir uma valorização no ativo e você não estiver vendido ele, né, executado o lucro ou prejuízo, você terá que pagar sobre a valorização. Então, digamos que você colocou ali todos os meses um dinheirinho, né, no ETF, qualquer ETF. E aí você reside aqui na Irlanda, certo? Tem que ser residente na Irlanda. A partir do momento que passou esses 8 anos e você atingiu esse tempo, mesmo que você não venda, vai ser calculado ali, digamos que saiu de 1.000 euros investidos, né? Com a valorização virou 5.000 euros. Então, sobre 4.000 euros, que foi a valorização, será tributado o valor do imposto de renda. É um absurdo, né? Porque você não tem, não é um imposto de renda, só corrigindo aqui o exit tax. Então, assim, você não tem o dinheiro no bolso. Como que você vai pagar 41%, né, de valorização sobre algo que você ainda não executou lucro? Teoricamente, você tem 5.000 euros de valorização, mas você não tem esse valor no bolso. Então, se você tiver uma situação onde você não tem caixa, uma reserva de emergência que cubra esses 41% sobre 4.000 que foi a sua valorização, você teria um problema, né? Então, esse ponto é só um dos quais eu observo que as pessoas percebem uma grande diferença, ficam um pouco assustadas e não investem aqui fora, mandam dinheiro para o Brasil. E não tem problema nenhum mandar dinheiro para o Brasil. Existem ótimas oportunidades no Brasil. E isso é importante que se diga, porque existem muitos influenciadores e assessores e consultores, enfim, podcasts que vendem essa ideia de mandar dinheiro para o Brasil como errônea, fazendo uma conta muito simplista, sem levar em consideração diversos aspectos, né? Basicamente, eles falam que se você mandar, vamos falar mais tradicional aqui, né? Que é quando você manda 1.000 euros, você está mandando ali, vamos supor, 6.000 reais, e mesmo que você ganhe ali os 15% da Selic, né? Vamos colocar aí 60, 70, 600 a 700, mais ou menos, de rentabilidade, você teria ainda que ter custos que te
prejudicariam com a questão do IOF, tanto no envio quanto na volta deste dinheiro para cá, dessa remessa, quanto na questão da cotação que você pode perder, porque constantemente, né, o dólar, as moedas estrangeiras principais como o euro também, tem uma desvalorização, uma valorização, desculpa, diante do real, ou uma desvalorização do real diante dessas moedas mais fortes, de 6% por aí. Então você não estaria rendendo ali 15%, você estaria rendendo 7%, vamos supor, né? O que eu ainda considero muito bom, se a gente levar em consideração que aqui os juros hoje está em 2%, né? Na data que eu gravo este vídeo, tá? Em outubro de 2025. Então, o que acontece? É uma falácia, né? Porque as pessoas basicamente repetem sem ter o conhecimento e argumentos para defender essa tese, né? Então o pessoal fala, mas aqui o dinheiro, eu faço muito mais com o dinheiro em euro. Tudo bem. Então se você faz muito mais com dinheiro em euro, invista no Brasil para fazer mais euros. Ah, mas lá em real não tem problema. Depois que tiver um montante que você se sinta confortável, você traz de volta, entendeu? Do real pro euro. Ah, mas eu posso perder na desvalorização porque o euro pode subir, né? Muito mais do que 6% ao ano, e aí eu vou ter uma dificuldade de fazer esse dinheiro voltar, né? Domiciliar, né? Repatriar esse dinheiro aqui para Irlanda ou para os Estados Unidos, Holanda, enfim, Japão. A gente tem que colocar as coisas na ponta do lápis. Achismo, né? Vidente de achismo tem muito, mas a gente tem que entender as coisas como elas são, não como a gente acha que elas são, certo? Porque é muito mais cômodo do que fazer contas é você seguir o que a maioria fala, né? Ah, meu amigo falou, eu tenho um parente que mora aqui há 20 anos e sempre mandou dinheiro no Brasil, investiu em imóveis, né? Nada contra quem investe em imóveis, né? Eu tenho imóveis no Brasil também, então não vejo nenhum problema, muito pelo contrário, vejo oportunidades desde que você estude bem o que você está fazendo, identifique ali a área que você está pretendendo investir, a área onde vai ficar o imóvel, a localização, né? Que é a cereja do bolo ali, né? Do investimento em imóveis. Temos vários fatores aí para analisar. O ponto é, você está aqui na Europa, você está nos Estados Unidos, você não conhece as questões tributárias, as questões mais burocráticas e técnicas do processo de investir, e você acaba caindo, né, na lábia de vendedores de cursos, de corretoras, bancos, enfim, né? E aí o que acontece? Este canal aqui no YouTube e também lá no Instagram tem como principal objetivo ajudar você a entender isso e também ajudar com que se crie uma comunidade de investidores no exterior que troquem figurinhas e ideias, porque muitas vantagens, inclusive fiscais, podem ser, né, trabalhadas para quem reside, por exemplo, na Europa, né? Se você bota, né, ali na sua parte de domicílio fiscal que você prefere manter, vamos supor, né, até pouco tempo atrás dava para fazer isso, você prefere manter em Portugal, né, você tinha 10 anos, né, não era bem uma isenção, era uma isenção, mas tinha umas nuances ali, né, mas é praticamente uma isenção fiscal pelos primeiros 10 anos que você residisse ali em Portugal, independentemente de onde viesse a sua renda, porque o seu domicílio fiscal dentro da União Europeia estaria em Portugal. E isso seria permitido, desde que você passasse ali 181 ou 183 dias no ano, né? Pelo menos em Portugal. Lógico, tem outros aspectos, eu não quero me aprofundar aqui, você teria que ter residência lá e tal, tal, tal. Não a residência necessariamente física, mas um contrato de aluguel e tudo mais. Tem vários detalhes, como eu disse, existem nuances, existem mais informações ali. Porém, ao criar uma comunidade onde a gente troca estas informações, porque assim como vocês aprendem comigo, eu aprendo muito com vocês, a gente consegue aí estar melhorando a situação financeira e também o racional nas nossas tomadas de decisões, hum, basicamente só nessa troca de informações. Vamos lá? Então, o que eu quero que vocês pensem agora? Pensem que vocês estão trabalhando, seja como cleaner, que é faxineiro, que te importa, que é o rapaz, a pessoa, né, ou a mulher que lava louças nas lanchonetes, garçom, né, que mais? Construção civil, entregador, que tem bastante, entregador, delivery, courier, né, como a gente fala aqui na Inglaterra e na Irlanda. Enfim, os trabalhos mais populares aqui, né, quando você chega, certo? E às vezes é um trabalho que a gente prefere fazer por mais tempo, independente se está aqui há mais tempo ou não, ou se recém chegou. O ponto é, quando você pega este salário e você separa um valor e deixa parado na sua conta, você está perdendo para a inflação
da Europa, né? Você tem uma inflação média hoje na Europa, média não, né? Mas você tem uma inflação atual de 2,5, então se você deixa seu dinheiro rendendo ali num Trade Republic, que é bem popular aqui entre os europeus, você tem também o Revolut, você tem ali alguns bancos, né? Que te pagam ali uma taxinha, um rendimento semelhante aos CDBs com liquidez diária do Brasil, tá? Só que essa taxinha, geralmente, depois dos impostos e taxas, ela fica menor, né, o ganho líquido, do que a inflação. Então, todo ano você está perdendo dinheiro, correto? Só por economizar. E aí eu te digo que seria, presta atenção, com calma, vamos com calma. Seria mais interessante que você gastasse esse dinheiro. Eu não estou falando para vocês gastarem o dinheiro de vocês. Eu estou dizendo que se vocês gastassem o dinheiro de vocês dentro do ano que vocês, ou né, o mais rápido possível, mas dentro do ano vigente, atual, vocês estariam pelo menos se protegendo de perder o dinheiro, uma parte desse dinheiro no próximo ano, onde teria a inflação acumulada deste ano agindo sobre o dinheiro ali que vocês possuem parado, entendeu? Então é nesse aspecto que eu quis dizer para vocês. Isso é uma grande dificuldade da gente entender o que fazer e como lidar com isso, porque no Brasil bastava você deixar PicPay, Mercado Pago, eram bem populares, né? Eram bem populares, Nubank, Inter, C6 Bank, né? E aí você tinha rendimentos automáticos ali que geralmente são 100% CDI, né? E o CDI acompanha a taxa de juros Selic no Brasil, que geralmente está sempre acima da inflação, porque ela existe justamente para controlar a inflação. Então era muito mais fácil. Né? É por isso que o Brasil é tido e conhecido como o país dos rentistas e dos maiores juros reais, né? Porque quando você coloca a taxa de juros brasileira menos a inflação da moeda brasileira ou do Brasil, né? Você tem aí um juros real de aproximadamente 6, 7% de juros real, né? Então, assim, é realmente muito bom e bem alto, né? Mas aqui fora é diferente. Aqui fora você precisa fazer algumas manobras aí a mais, se virar nos 30 para poder fazer esse dinheiro render. E por ser aquilo que eu falei anteriormente, algo mais maçante no sentido de entender inicialmente, ler, né, que você tem que ler bastante e tal, um pouco ali para se situar, né, por qual corretor eu invisto. Depois a gente vai fazer vídeo mostrando para vocês como que eu faço, como abrir conta, a mesma coisa que a gente aprende no Brasil, né, quase que por osmose, porque é salvar em fluxo, né, e acaba que a gente aprende conversando com colegas de trabalho, com familiares, é bem natural, né? Recebe aqueles e-mails bancos digitais e tudo mais que nos ensinam como fazer. Aqui é diferente. Então aqui vocês têm que buscar por conta própria. E como eu disse para vocês, as leis, principalmente tributárias, elas são às vezes muito diferentes do Brasil. E o modelo de investimento também é diferente, porque você tem ali no Brasil uma procura maior, por exemplo, por ações. Então as ações no Brasil, elas são faladas de forma muito natural, de forma muito tranquila, enquanto que as ações aqui no exterior, elas têm uma maior demanda, uma menor demanda, entende? Então o que acontece? Quando você faz stock picking aqui, você tem uma necessidade de estudar muito mais, porque você tem que entender os balanços, as DREs e tudo mais, dentro do contexto europeu ou dentro do contexto global, o que é bem diferente de analisar ali internamente dentro do Brasil somente, né? Porque você vê que o Brasil, sendo um mercado de capital de 0,2% do mundo, ele não consegue, ele não nem chega perto de ter ali o tamanho dos Estados Unidos, por exemplo, que carrega muito mais do mercado de capitais, entendeu? Então você tem ali uma situação onde você vai precisar de mais densidade nos teus estudos e de mais conhecimento para poder tomar as decisões da maneira correta. É complicado dizer que as pessoas precisam estudar mais, até porque a gente tem bastante, bem a gente tem bastante afazeres aqui, e aí acaba tendo menos tempo, né, para estudar, e aí você acaba fazendo mais do mesmo, né, que é mandando dinheiro para o Brasil. Logo, quando você faz isso, você deixa de aprender aqui. Então, por mais que você esteja aqui, você ainda está com a cabeça, a mentalidade lá do Brasil, que é somente 0,2% do capital brasileiro. Então, a ideia nesse canal é fazer você mudar, tá? Então, a ideia desse canal é fazer você enxergar oportunidades, é enxergar o mercado de investimentos e o seu futuro no exterior com uma cabeça de quem mora, de quem vive aqui, né? De quem é daqui, sem ser, é, sem que eu seja essa pessoa necessariamente, porque eu não nasci aqui, mas
né? Eu traduzo, tento traduzir aí e mastigar o máximo possível para vocês compreenderem, né? Então, através do que eu tenho feito e obtido resultados, eu espero que ao longo do tempo vocês também interajam aqui no canal e aprendam bastante meios de fazer o seu dinheiro se multiplicar, beleza? Então, assim, esse era um vídeo mais para deixar um pouco mais claro a ideia do porquê que eu tenho feito esse canal, o conteúdo para esse canal e o objetivo, né, que fez com que esse canal existisse. É importante lembrar que não é uma crítica a nenhuma estratégia de investimento, mas serão visões, né, pontos de vista fora da curva, ou seja, fora do que a gente tem como tradicional e comum, para que a gente aprimore, melhore, né, e consiga fazer esses investimentos aí darem um retorno cada vez maior para vocês, não somente em números, como também em tranquilidade, né? Porque, como meu amigo Bruno Oliveira, né, grande analista de investimentos no Brasil, fala, o custo do investimento é igual, né? Ou seja, CI é igual ao custo psicológico, que é o CP, mais o custo financeiro. Então, CI é igual a CP mais CF. Custo do investimento é igual, ou do investidor, é igual ao custo psicológico mais o custo financeiro. Beleza? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que, citando, né, esse pensamento, essa reflexão do Bruno, a gente acaba vendo que alguns esforços que a gente faz aqui tomam tanto do nosso tempo e da nossa paciência que acabam não valendo a pena. Valeu, pessoal? Então sejam bem-vindos. Aproveito aí para deixar um grande abraço para vocês e espero que vocês gostem bastante, compartilhem com seus amigos e se inscrevam aqui no canal.